Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Filarmónicas à Conversa, o espaço onde tentamos dar respostas às grandes questões do universo filarmónico, comigo, Débora Peça, e hoje com o Presidente e Vice-Presidente da Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Porto Alegre, Professor Miguel Batista, Professor Paulo Pires, muito obrigada por estarem hoje connosco à conversa. Bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Ora, as ligações entre nós aqui no meio filarmónico são mais que muitas, já sabemos. Partilhamos todos a paixão pela música, pela comunidade, pelo associativismo, partilhamos costumes, tradições, muitas vezes partilhamos públicos ali na mesma zona geográfica, não é? E por vezes no nosso país encontramos laços de união que são ainda mais patentes, que são reforçados por uma ligação oficial. A Federação das Bandas Filarmónicas de Porto Alegre representa 15 associações musicais do dito distrito e temos-vos aqui hoje para perceber então de que forma é que a união faz a força, neste caso. A primeira pergunta que vos coloco, e talvez seja das mais fundamentais, é: qual é a missão de uma federação de filarmónicas? Bom, penso que posso responder a essa questão. Antes de mais, queria felicitar a Débora por esta iniciativa e agradecer o convite que nos endereçou e a mim particularmente, como Vice-Presidente da Federação e Presidente, que já fui durante, enfim, uma série de anos, 12 anos, pelo menos, e portanto, como estive nessa origem, penso que consigo, com alguma clarividência, a responder a essa questão. A grande missão da nossa Federação de Bandas visou e visa o desenvolvimento musical e artístico do Distrito de Porto Alegre e a união entre as várias associadas. Ou seja, à data da fundação, aquilo que existia era um conjunto de bandas filarmónicas que, na sua esmagadora maioria, não se relacionavam, não conviviam, as pessoas não comunicavam entre si e, portanto, era um pouco a terra de cada um por si. À data, sentiu-se um bocadinho também por impulso de uma pessoa que trabalhava no setor da música do Inatel, na altura Inatel, agora Fundação Inatel, o professor Tristão Nogueira, na altura foi um impulsionador muito grande e muito importante das federações de bandas, porque ele, ao ter conhecimento, nomeadamente em França, que o movimento associativo estava muito bem organizado no que concerne às redes de união regionais e nacionais, aproveitando a posição que tinha e a facilidade que tinha de comunicar com as estruturas distritais do Inatel, motivou os coordenadores, na altura, os coordenadores artísticos ou culturais do Inatel, a fazerem essa... enfim, a tomarem essa iniciativa e a motivarem as bandas a associarem-se. De acordo com as ideias do professor Tristão Nogueira, que foi um pouco precursor deste espírito à época, estávamos também a viver um tempo que depois se veio a confirmar um pouco diferente daquilo que eram as perspectivas, mas um dos objetivos tinha muito a ver com as oportunidades de candidatura aos fundos europeus. E, portanto, segundo o professor Tristão Nogueira, havia mais vantagens em as bandas estarem associadas, teriam mais força para reclamar ou concorrer a esses fundos, a essas novas oportunidades de candidaturas, do que individualmente não teriam essa possibilidade. E, portanto, isso foi a grande missão que nós tivemos na altura, foi reunir as pessoas,
fazer passar essa mensagem de incentivo e de motivação. E, portanto, na altura, o coordenador do Inatel fez uma assembleia em que reuniu as bandas, as pessoas, como era uma novidade, apareceram, e eu fiquei, ainda nem sei bem porquê, ou talvez saiba agora, na altura, se calhar não consegui bem, mas agora, se calhar, enfim, se consigo fazer essa avaliação com outra, enfim, de outra forma mais esclarecida e portanto, fiquei logo indigitado para ser o presidente da direção, uma grande missão. E por conseguinte, enfim, reunimos as pessoas que achamos as pessoas certas na altura, fez-se a fundação e avançou. Portanto, em termos assim muito concretos, a missão estava aqui desdobrada em dois grandes objetivos: unir as filarmónicas, unir as associações em torno de um objetivo comum, sem desvirtuar a sua identidade própria. Isso nunca foi posto em causa, pelo menos connosco nem será, e portanto nunca esteve em causa isso, mas esteve em causa portanto, as pessoas juntarem-se e desenvolverem projetos não numa lógica individualista, mas numa lógica coletiva. Ou seja, e a partir daí tentarmos ter mais força e mais representação, mais força institucional e de representação, junto de organismos como a Direção Regional de Cultura, na altura o Governo Civil, o Instituto Português da Juventude, o próprio Inatel, enfim, essas entidades que tradicionalmente davam algum apoio formal ao movimento filarmónico. E, portanto, desde essa altura a esta parte, nós estivemos sempre ininterruptamente a funcionar. Portanto, está aqui a definição da gênese e de como é que apareceu a Federação. Que, no fundo, para concluir esta intervenção, que, no fundo, todas as federações que surgiram no país surgiram pela mão do professor Tristão Nogueira e surgiram com o mesmo espírito. Não vou comentar, porque não é esse o tema, porque é que a seguir não funcionaram. Mas se houver alguma pergunta, que eu sou um pouco crítico, previno já, mas também sinto que os anos que dei à causa, e sem falsas modéstias, o conhecimento que tenho deste assunto me dá alguma legitimidade para ser crítico. É com conhecimento. Porque não sinto que a minha crítica seja uma crítica sem fundamento, mas é uma crítica com base na experiência e em obra feita e, portanto, em conhecimento de causa. E, portanto, aí sou um bocadinho crítico. Ou seja, mas a gênese de todas as federações começou exatamente aqui, com o mesmo objetivo. E, portanto, nós em Porto Alegre, até hoje, e já são muitos anos, nós conseguimos manter esse espírito e conseguimos que essa missão inicial, ainda hoje as pessoas se identificam com ela. E, portanto, isto é muito importante. Eu atrevo-me a dizer que nós, novamente, sem falsas modéstias, nós somos um exemplo de uma boa prática, digamos assim, ao nível daquilo que estamos aqui a falar. Penso que não há exemplo igual em Portugal, continental e insular. E eu conheço um pouco as bandas da Madeira e dos Açores melhor. Portanto, não há exemplo federativo tão completo como o nosso ao longo destes anos. Muito trabalho, obviamente, muita dedicação, muito tudo isso, mas, enfim, também tivemos já algumas desilusões, mas no geral, esse espírito inicial hoje ainda está muito presente, curiosamente. Faz tudo parte do caminho.
sem dúvida. Miguel, eu ia perguntar se queria acrescentar alguma coisa ao que o Paulo explicou agora, mas aproveitava para lhe perguntar o que é que contribuiu então para este caso de sucesso, como o Paulo estava a dizer, e é por isso que eu vos tenho hoje como convidados, é porque vejo que vocês podem realmente ser um exemplo a seguir. E então, além do trabalho, do suor, o que é que terá contribuído para esta missão ainda hoje se manter inalterada? Obrigado, Débora, e boa noite a todos. E obrigado mais uma vez pelo convite à Débora e à banda Hermogeirense, pela iniciativa. Portanto, uma banda de uma localidade que não deve ser muito grande, mas que consegue fazer diferença com esta atividade. E temos outros exemplos, graças a Deus, também até no nosso distrito, também bandas pequenas e de pequenas vilas de que não são sede de concelho, também fazerem trabalhos parecidos. O Paulo falou muito bem, já deve ter percebido porque é que ele foi logo mandatado para presidente da direção da Federação, ainda antes de existir a Federação. Portanto, Estamos todos nós convencidos. somos as pessoas, nós somos pessoas, não é? Mas acima de tudo representamos uma banda, uma filiada. O Paulo é o representante. É a banda juvenil do município de Gavião que se candidatou à presidência. E agora é a Filarmónica do Crato que se candidatou à presidência e convidou, portanto, os seus pares a constituírem, portanto, o resto dos órgãos, portanto, sociais. Complementando um bocadinho mais o que o Paulo disse, e ele falou lindamente, como sempre, dizer que, portanto, o mais importante que tem acontecido é o espírito de união. O espírito de união, e se calhar é esse o sucesso e a razão para nós conseguirmos fazer aquela diferença que o Paulo diz. Pronto, nós somos bastante modestos, mas temos consciência com a nossa atividade e por nunca termos parado, realmente somos um exemplo e a própria Confederação e outras federações dizem-nos também isso. Não somos nós que andamos a dizer, portanto, são eles que reconhecem esse trabalho. Porto Alegre faz isto, faz aquilo, faz o outro, porque nós temos gente, somos todos muito amigos, as bandas ajudam-se umas às outras e isso não existia, como o Paulo disse muito bem, antes de 1999. Portanto, a partir daí houve um processo construtivo paulatino, em que estamos a trabalhar em bastante harmonia. Por exemplo, uma curiosidade, a Federação de Bandas de Porto Alegre não tem sede. Isso era logo um dos problemas iniciais da constituição das federações, porque todas as bandas queriam ter a sede na sua terra. Claro, pois. E eles muito bem, porque eu não estava ainda nesse processo, optaram por não ter sede. E eu já, ao fim de 20 anos já tentámos ter sede, mais que não seja para às vezes nos reunirmos e guardarmos os bibelôs. Temos muita coisa e repertório, está um pouco espalhado, exatamente, está um pouco espalhado por casa de cada um de nós. E pronto, eu penso que isso foi logo uma das coisas que matou algumas federações, foi a sede e foi a ânsia de terem a presidência e pronto. Portanto, a nossa federação está a funcionar muito bem desde esta altura, precisamente por isso. E a nossa missão principal, para além, como o Paulo disse muito bem, é a formação. Formação. Portanto, há muita banda que ao pensar em aderir a um projeto destes, pensa logo em cifrões. Epá, quanto é que a gente vai arranjar? Quantos instrumentos é que nos vão dar? E não é essa a nossa missão, para já porque não temos verbas para tal, porque se tivéssemos também distribuímos instrumentos por todos. E já fizemos isso, já conseguimos fazer isso, pelo menos uma vez na nossa existência. Pronto, para culminar mesmo, é dizer que o segredo está nas pessoas e é verdade que já estamos há muitos anos à frente disto e continuamos com o mesmo romantismo e que algum dia vamos ter que dar lugar a outros. Temos algum receio de não haver quem nos possa seguir, mas há por aí agora, felizmente, nas nossas bandas uma geração para aí da idade da Débora e que foram músicos também das nossas orquestras, dos projetos que fomos tendo, e hoje são eles que já estão também a dominar nas presidências e na direção musical das bandas. Portanto, o bichinho está lá e foi também muito motivado com atividades que a Federação foi desenvolvendo ao longo dos anos e que levaram esta gente ou para a carreira musical,
para bandas militares e não só, para orquestras, como também agora nas suas próprias localidades, eles a serem os atores de desenvolvimento local. Também é essencial definir processos para poder passar a tocha um dia. Miguel, que problemas então é que veio? Pergunto mais agora a nível do social, portanto, da ligação da comunicação entre bandas. Que problemas é que veio resolver o facto de existir esta união? Pronto, a Débora há bocado quando falávamos aqui em off, tocou um assunto pertinente, que é a rivalidade. Epá, a rivalidade há sempre. Há sempre, seja no futebol, nas bandas também há. Mas essa rivalidade foi sendo muito esbatida ao longo dos anos, precisamente porque, como o Paulo disse muito bem, as bandas não se... Havia um festival de bandas já na altura organizado pela região de turismo de Samamed, a extinta região de turismo de Samamed, hoje é o turismo do Alentejo, já se fazia, e foi num festival desses que a banda do Gavião apareceu, no dia 10 de junho de 89, não é, Paulo? Portanto, uma banda juvenil, que era uma novidade, todos esfardados de verde. Eles fizeram anos a semana passada e eu até fiz um comentário acerca disso. A tocarem o Yellow Submarine. Pronto, na altura foi Um clássico. Foi uma coisa muito gira, porque as bandas não tocavam isso na rua, em andamento, num estádio. Pronto. E foi uma coisa muito importante. Pronto. E a rivalidade foi-se esbatendo muito, e as bandas colaboram imenso e até às vezes há projetos comuns. Acho então que foi um benefício Sim, o esbater dessa rivalidade. nunca houve assim grandes problemas, não me lembro, nunca houve assim problemas maior entre as bandas, e colaboramos, às vezes até colaboramos com transportes. Se há uma banda que vai a uma atividade e vai com um autocarro cedido, por exemplo, por uma câmara, epá, ali a outra banda que está com dificuldades de transporte, porque o seu município não está tão virado para isso, está nos cortes, pronto, e cada vez é isso, sente mais. Apoiam-se umas às outras, Exatamente. mesmo Apoiamos nessas questões. e umas emprestam. A Federação de Bandas não tem instrumentos, não tem material de percussão, não tem. Portanto, quando fazemos atividades, cada músico leva o seu instrumento da própria banda, e os instrumentos de percussão são. Pede-se os tímpanos a uma banda, pede-se o bombo a outra, pede-se. Pronto, cada um colabora com o que tem melhor. Existe essa partilha. Agora, passando a uma parte mais técnica, para os nossos ouvintes que tiverem curiosidade, a vossa federação tem uma estrutura legal, portanto é mesmo uma federação oficial, não é só um ajuntamento de amigos, chamemos-lhe assim. Tem uma direção, uma assembleia, todos esses órgãos que nós já conhecemos. Como é que são geridas e divididas essas responsabilidades entre as bandas? Portanto, quem são associadas da Federação são as associações. Portanto, temos um regimento interno que salvaguarda uma série de interesses, nomeadamente os interesses da Federação, ou seja, para evitarmos situações como do género, há uma eleição para os órgãos sociais da Federação, as coletividades é que formam a lista candidata, portanto, ou seja, quem quer encabeçar, por exemplo, a direção, obviamente que essa banda já está a pensar numa pessoa, como é óbvio, mas é a estrutura associativa que se candidata, portanto, e que forma listas e que convida, portanto, enfim, mas depois, quando designam o seu representante para uma salvaguarda da Federação, por exemplo, não podem destituir essa pessoa a seu belo prazer a qualquer momento do percurso. Ou seja, essa pessoa está mandatada, por exemplo, para os 2 anos completos do mandato da Federação. Isto
para, imaginemos que há um conflito que entretanto é gerado na vigência do mandato da Federação e as direções que propuseram uma determinada pessoa dizem, agora nós já não queremos lá aquela pessoa e queremos outra. E a Federação ir-se-ia ressentir dessa alteração. Por exemplo, o nosso regulamento interno prevê que isso não aconteça dessa forma. Paulo, diga-me só, costumam ser listas mistas, portanto, com vários elementos de várias bandas? Claro, é obrigatório que seja assim. Ou seja, uma banda não pode ter no mesmo órgão 2 pessoas. Pronto. Portanto, pode indicar uma pessoa para o Conselho Geral, para o Conselho Fiscal e para a direção, ou para a Assembleia Geral, para o Conselho Fiscal e para a direção, mas não pode indicar, por exemplo, 2 para o mesmo órgão. Isto para garantir aqui alguma pluralidade e alguma participação mais abrangente, não é? Portanto, há esse cuidado, houve sempre esse cuidado, primeiro, de definir bem as lideranças, é fundamental. Eu sou uma pessoa que que não acredito no casuístico, nem nas anarquias. Portanto, eu acredito que os projetos têm que ser liderados e que as lideranças são fundamentais em qualquer organização e em qualquer processo. O anarquismo e o casuístico é muita coincidência poderem funcionar por coincidência mesmo. Portanto, ou seja, e nós temos tido, de facto, o cuidado e as próprias estruturas já pensam em pessoas. Ou seja, a Filarmónica do Crato não se vai propor à presidência da direção da Federação só porque quer ter a presidência da Federação. Não, está a pensar que numa pessoa. Está a pensar no Miguel Batista. No meu tempo, a minha banda estava a pensar na minha pessoa. E quem diz no nosso lugar de presidentes, falamos, obviamente, depois também em toda a estrutura. Portanto, ou seja, todos somos importantes. A Assembleia Geral é muito importante. Procuramos sempre também ter na presidência da Assembleia Geral alguém com credibilidade e alguém com mérito reconhecido também para poder gerir o órgão, porque é importante, não é? No Conselho Fiscal procuramos sempre também ter alguém com perfil na direção e depois todos os vogais, tesoureiros, vice-presidentes, enfim, secretários, toda a estrutura é sempre pensada não no ponto de vista do protagonismo das bandas, mas do ponto de vista do trabalho efetivo que os elementos indicados vão desenvolver. E isto fez toda a diferença ao longo destes anos. É um grande segredo. Ou seja, foi sempre um projeto ancorado não pelo poder, pela pretensa de poder, mas pelo amor à causa e pela entrega coletiva. E aqui faz toda a diferença. E, portanto, pensa-se nas pessoas e não se pensa no poder pelo poder. Pensa-se naquilo que as pessoas podem oferecer à Federação e não naquilo que cada banda poderá ganhar em termos de... Disseste aquilo que eu ia complementar, Paulo. Portanto, nós quando estamos a fazer a lista, Débora, e achamos pertinente ter que a banda A ou B ou C esteja nos corpos sociais, nós quando falamos com os representantes dessa banda, dizemos logo, nós queremos que a vossa banda esteja aqui na nossa lista do lugar tal e tal e tal e tal, mas gostaríamos muito que o vosso representante fosse fulano ou beltrano. Portanto, nós damos-nos ao luxo, entre aspas, como as relações são de tal maneira tão profícuas e tão boas e temos uma relação já de conhecimento, conhecemos todos. Pronto, de vez em quando é que aparece um elemento ou outro novo, mas facilmente é integrado, sente-se logo da família. E nós damos-nos ao luxo, entre aspas, mais uma vez, de escolher as pessoas pelo perfil. Portanto, aquelas que achamos que casam melhor connosco. Pois. O segredo também está aí. Pronto, o segredo está aí. É escolher a dedo.
Exato. digamos. Mas faz todo sentido, e o que o Paulo estava a dizer sobre a Assembleia, igualmente, a Assembleia imagino que terá um papel igualmente importante, visto que os vossos sócios são as vossas bandas, não é? São as vossas que constituem a vossa federação. Em cada mandato não temos mais do que uma ou duas bandas com 2 pessoas representadas. Portanto, conseguimos que os 11 cargos diretivos contemplem pelo menos 10 bandas por aí. E nós, em 15 filiadas, reparo, não ficam muitas de fora. Ficam 4 ou 5. Exato, Assim, havendo rotatividade. pelo menos essas estão muito mais implicadas em ir às reuniões, em aparecer às atividades, do que as outras. Mas pronto, mesmo as outras que não estão representadas também estão por dentro, estão connosco, estão em tudo. Faço-vos agora mais uma pergunta, ainda relacionada com o dia-a-dia da Federação. Que tipo de atividades é que a Federação, ou melhor, não é atividades em termos de eventos especiais, que tipo de processos é que são da responsabilidade da Federação? Portanto, no dia-a-dia. Este mês temos isto para tratar. O que é que acontece num mês da Federação, por exemplo? O Miguel depois complementa agora nesta fase mais recente. Eu vou recuar um bocadinho atrás. Nós conseguimos fazer ao longo destes anos coisas como, por exemplo, gravarmos CDs coletivos com todas as bandas filarmónicas do distrito, por exemplo. Bem. E vender os CDs às câmaras municipais como uma receita, ou seja, o CD em si tinha sido patrocinado, mas já gravamos vários. E esse CD só nos interessava se ele servisse para divulgar o produto das bandas. E, portanto, na altura, vendíamos às câmaras municipais, por exemplo, para colocarem nos postos de turismo, etc. Isso representou durante vários anos uma enorme fonte de receita, por exemplo, para a Federação. Por exemplo, editamos um livro sobre um livro com todos os coretos do distrito de Porto Alegre e a sua história. Editamos uma coleção de postais ilustrados com todos os coretos do distrito de Porto Alegre e a sua história. Editamos um livro da autoria do professor brasileiro José Vieira Filho sobre a reparação e manutenção de instrumentos como um guia prático para o filarmónico e, portanto, para o músico comum, etc. Fizemos estágios de jovens durante imensos anos, vários estágios em que formamos uma banda distrital, digamos assim, com todos os representantes, com todos os jovens, portanto, que na altura fizeram parte desses projetos, desses estágios. Organizamos anualmente, por exemplo, o encontro de bandas filarmónicas do distrito de Porto Alegre, em que já percorremos todos os distritos, todos os concelhos do distrito de Porto Alegre, e agora já vamos iniciar, digamos assim, uma segunda ronda. Portanto, tem sido, em termos de formação de maestros, formação de músicos nos mais variados instrumentos, a formação a nível de reparação e manutenção de instrumentos. Nós temos um portfólio, digamos assim, de ações formativas, recreativas, enfim, e de publicações que realmente nos dá aqui, enfim, transporta-nos para este acumular de vivências e experiências e projetos que fomos desenvolvendo ao longo destes anos e que ajudaram, obviamente, a consolidar esta estrutura e a afirmar o nome da Federação e a dar-lhe credibilidade. E, portanto, inicialmente era uma novidade, mas conseguimos que essa novidade fosse bem aceita e foi muito bem explorada em termos, inclusive, do próprio nome e do impacto que teve. Depois, ao longo dos anos, fomos procurando sempre dialogar com os municípios, temos uma excelente relação praticamente com todas as câmaras municipais,
com a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo. Tínhamos e temos, antigamente mais, mas vamos dizer assim, uma excelente relação com a estrutura da Direção Regional de Cultura do Alentejo, que está sediada em Évora. Tivemos sempre uma excelente relação com o Inatel. Portanto, a Federação foi sempre considerada uma estrutura credível. E no seu dia-a-dia, exatamente aquilo que faz é o desenhar... Cuidar estas... cuidar, inovar, de vez em quando queremos também introduzir aqui algumas variantes sobre alguns projetos que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, mas que porventura começam a ficar um pouco rotinados e quando entramos na rotina, depois entra também alguma desmotivação a nível da participação. E, portanto, temos que criar... Paulo, isso é interessante. Então, desculpe interromper. É porque tocou numa parte interessante, parece-me. Então, sendo assim, a Federação também funciona como uma espécie de mentor, ou também define um pouco o caminho artístico da inovação, no distrito. Poderíamos dizer mais isso? ou menos. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Nós no distrito de Porto Alegre, quando queremos, se porventura no distrito de Aveiro, de Coimbra, de Leiria, enfim, todo o litoral, vamos falar assim, o litoral, e mais todo o litoral, vou mais a nível de centro para norte, mas então o norte é exímio nisso. Quando queremos fazer um projeto musical, costumamos dizer, e eu vou dizer isto com todo o respeito e portanto é no sentido construtivo, damos um pontapé numa pedra e aparecem 20 pessoas para fazer aquele projeto. Nós aqui no Alentejo temos que escavar uma pedreira, temos que fazer um buraco muito fundo e não aparece ninguém. Porque nós temos muita falta de recursos humanos. E, portanto, hoje em dia, com o preço das deslocações e com o preço das portagens e com o preço dos transportes, esse fosso na minha opinião, é maior. E, portanto, o que é que acontece? Nós não temos aqui estruturas de escolas de música profissionais, conservatórios públicos, etc, 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 etc. Bandas militares, academias de música, nós não temos nada disso. Temos o conservatório, a Escola de Artes do Norte Alentejano, temos em Elvas uma academia, mas não temos mais do que isto. É muito pouco. É muito pouco. E, portanto, Castelo Branco está a alguma distância, Évora já está muito para sul, e nós estamos aqui, de facto, muito desprotegidos a esse nível. E as nossas bandas filarmónicas padecem dessa situação. Ou seja, padecem de recursos de apoio. Há bandas que querem, por exemplo, contratar o maestro e não aparece o maestro compatível com o custo com o orçamento que a banda tem. Queremos, por exemplo, investir em monitores para as escolas de música e não há, enfim, uma diversidade assim tão grande de pessoas com qualificação e disponíveis para poder assumir esse tipo de lugares. E, portanto, nós estamos carentes de recursos humanos. E as nossas filarmónicas, no geral, ressentem-se muito disto. Os maestros até podem querer ter, enfim, algumas inovações, as direções até apoiam, mas depois se queremos ir um bocadinho mais para além, o distrito não tem. E temos que importar. E muitas vezes essa importação é incomportável do ponto de vista financeiro, porque está longe. Não é? Está ali ao lado, mas acaba por estar longe. E, portanto, a Federação acabou por, ao longo destes anos, ser um bocadinho o motor de algumas bandas filarmónicas e de alguns projetos. Ou seja, acabamos por organizar determinados eventos formativos para todos que numa lógica individual nunca teriam acontecido. Portanto, e essa ideia do mentor acaba por acontecer. E muitas vezes, o que é que isso vai motivar? Vai motivar
a que maestros, se calhar, um bocadinho mais habilidosos ou mais motivados ou mais criativos, digamos assim, acabam por também depois querer eles próprios também ter as suas ideias e avançar e portanto a Federação acaba por estar aqui ao lado, não como uma estrutura concorrente, mas como uma estrutura amiga, paralela, de acompanhamento, de apoio, e que em determinados momentos aparece, se for preciso, para dar a mão a qualquer coisa que esteja a correr menos bem, ou para sugerir, ou para... portanto, é mais um parceiro, digamos assim, das coletividades. Não se sobrepõe, nem se... portanto, não se subjuga, também, mas também não se sobrepõe, a nenhuma coletividade. Temos o espírito da parceria e do caminhar ao lado. Cada um no seu espaço, respeitamos sempre as dinâmicas individuais, mas pensamos sempre num coletivo. Portanto, estamos sempre a pensar no distrito em si e em todos. Sabendo de antemão, eu agora aqui não vou revelar nomes, obviamente, mas sabendo de antemão que não andamos todos à mesma velocidade, não é? Portanto, nem pode ser. E, portanto, a nossa preocupação é quem anda um bocadinho mais lento não fique muito para trás e acabe por acompanhar também o movimento. E, portanto, às vezes vamos lá, e aí o Miguel é um grande mestre nessa parte. Portanto, ele é a pessoa certa para essa relação de proximidade e de acompanhamento, porque de facto tem uma sensibilidade muito, muito grande e tem um coração do tamanho do mundo e, portanto, é a pessoa certa para esse tipo de missão, digamos assim. Precisamente. Miguel, nos tempos de hoje, encontra a mesma realidade? A mesma realidade do princípio. Portanto, sim, portanto, no sentido de acompanhamento lado a lado, em termos de inovação e de motivação e agora, como o Paulo estava a dizer, de acompanhamento das bandas que porventura necessitem de uma mãozinha pouco maior. Sim, Débora, e agora com esta situação do Covid, pronto, nós não paramos, nem nós nem as bandas, algumas pararam um bocadinho, mas passado 2 ou 3 semanas resolveram começar a fazer alguma coisa. E pronto, e a Federação também nunca parou e estivemos sempre em contato com as bandas, inclusivamente fizemos uma reunião também via Zoom com maestros e diretores. E o Paulo disse aí uma coisa muito importante, nós estamos sempre a amparar aquelas bandas que estão com mais dificuldades, estamos sempre mais preocupados com elas. Inclusivamente, quando sabemos que há algum projeto que está a querer nascer, estamos lá também todos. Portanto, temos uma banda, por exemplo, em Sozel, dos Bombeiros Voluntários, tem 4 anos, deve ser a banda mais nova do país. E temos a do Gavião, tem 31, pronto, também ainda das mais recentes, porque, como sabemos, as bandas são quase todas antigas e seculares. E alguma que está com mais dificuldades, nós ajudamos. Tínhamos, por exemplo, Pove Meadas, que esteve parada e agora está a funcionar muito bem, pronto. E a Federação dá sempre uma mãozinha. Há bocado o Paulo falava também, e muito bem, nós não substituímos as bandas e, felizmente, há uma tendência até crescente delas terem também as suas atividades. E nós, quando podemos colaborar, até monetariamente colaboramos. Mas temos que ter um cuidado porque se começamos a dividir os poucos recursos que temos por todas, a Federação vai à falência, né? Mas dou um exemplo, por exemplo, a banda Euterpe, nos últimos 2 anos, tem feito um estágio muito bom e que vem muitos músicos de fora, e nós, sentindo que havia pouca presença de músicos do distrito de Porto Alegre, portanto, tomámos uma decisão em direção que foi, vamos patrocinar, portanto, um estágio por um elemento de cada uma das nossas 15 filiadas. E ao mesmo tempo, não estamos a contribuir diretamente, tomem lá esta verba, mas vamos expor aí 15 músicos e queremos ter representatividade também da nossa região
e não só estar a banda de Porto Alegre em peso, ou mais uma ou duas, e, entre aspas, demos-lhes dinheiro, mas desta forma, pronto. Penso que foi, e a coisa até correu bastante bem, porque eu um dia fui lá assistir e procuramos também ter sempre, estar presentes. Se a banda faz um aniversário, um concerto, portanto, se o presidente não pode ir, vai outro elemento da direção. Se não puder ir um dos 5 elementos da direção, às vezes recorremos ao presidente da Assembleia Geral, ou ao secretário, ou até ao do Conselho Fiscal, porque nós somos 11 elementos. E até fazemos reuniões de direção alargadas. Por vezes, umas 2 vezes por ano, convidamos os outros 6 elementos, os da Assembleia Geral e os do Conselho Fiscal, também eles a darem opiniões e a estarem por dentro do que estamos a fazer. Portanto, procuramos sempre que eles saibam o que estamos a fazer, porque às vezes quando se diz a Federação não fez ou a Federação não está a fazer, eles são os primeiros a poder defender. Não, está a fazer, sim senhor. Vocês é que não estão a acontecer. Pronto, e respondendo à pergunta inicial, como é que fazemos a gestão diária? É claro que não precisamos trabalhar todos os dias para a Federação, mas é verdade que o Presidente, pelo menos, e o Tesoureiro, que é um elemento também extremamente importante, somos todos, mas pronto, pelo menos estes dois estamos em contacto muito direto, eu e o Tesoureiro, e também com o Vice-Presidente, e com os outros 2 elementos, porque há qualquer coisa que eu faça, é em nome dos 5, e há muitos assuntos, a maior parte dos assuntos, eu primeiro mando para eles, e eles dão opinião, veja lá se este ofício está bem, veja lá se este pedido está correto, e assim, portanto, estamos sempre em perfeita harmonia. Os meus colegas de direção não são surpreendidos quando forem a um lado qualquer, então isto assim, aquilo assado, não, eles podem logo responder, não, estamos a fazer, ou já fizemos, ou já enviámos, pronto. O dia-a-dia, o mês a mês é preparar, ir ao plano de atividades e preparar as atividades que se aproximam mais. Se bem que às vezes uma coisa que se faça em outubro temos que começar a preparar em maio, por exemplo, não é? Fazer os contactos com maestros, com monitores, começar a sensibilizar as bandas. Nós temos muitos contactos diretos com as direções, com os maestros e até às vezes com músicos das próprias bandas. Portanto, há todo um trabalho em articulação. Temos imensos projetos, o Paulo já falou em alguns, e muito bem. Temos a Rota dos Coretos, que já se faz há 2 ou 3 décadas, em que vamos revisitar aqueles monumentos, aquelas casas de espetáculos do século XIX e século XX. Alguns já estão obsoletos, as bandas não cabem lá, mas conseguimos sensibilizar algumas câmaras que já fizeram acrescentos para as percussões caberem. Portanto, e há coretos que ficaram muito giros. E quando não conseguimos tocar no coreto, tocamos ao lado, ou tocamos ali a 20 metros. Mas a Rota dos Coretos faz. E tem muito público, porque é feita no verão, é feita de junho a setembro. E tem muita adesão. Temos um cartaz em colaboração com o Inatel. O Inatel dá uma verbazinha muito simbólica. As bandas não vão fazer Rota dos Coretos pelos 150 euros que o Inatel dá. Isso às vezes nem chega para as despesas. A Débora sabe perfeitamente. Exatamente, a Débora sabe perfeitamente. Quando uma banda vai a um serviço, antes de começar o serviço já está a ter despesa. O maestro deslocou, ou o músico teve que pedir ajuda, pronto, já estamos a ter despesa. E a maior parte das vezes não compensam, mas nós temos que o fazer, não é? Portanto, Rota dos Coretos, Festival Internacional de Bandas, que passou a ser Internacional de Bandas há uns 5 ou 6 anos atrás, e damos sempre o nome do festival ligado a uma personalidade importante do meio musical. Portanto, já homenageámos maestros, o maestro Silvio Pleno, que é um nome incontornável a nível nacional, que foi aí o professor do Paulo, foi quem o lançou. O Paulo era o monitor dele, e quando ele saiu da banda do Gavião, tinha o trabalho bem feito, e o monitor dele assumiu e bem os comandos da banda até hoje. Já homenageámos o Martinho Dimas, o Paulo há bocado não disse o nome, mas eu faço questão de dizer que já faleceu. Portanto, foi aqui o nosso delegado, o nosso diretor técnico do Inatel da parte cultural, que ele
puxou muito pelas bandas para que se constituísse a federação, indo ao encontro do que o Inatel Nacional sugeriu e pediu, não é? E foi nosso presidente da Assembleia Geral durante 15 anos, até a saúde dele o permitir. Portanto, ele ajudou a criar a federação, mas não saiu, ele estava implicado também connosco. E era um homem que dava ideias e nos ajudou bastante, e até nos abriu bastantes portas. Pronto, esse festival internacional, procuramos sempre homenagear alguém daquela localidade, e quando não temos, por exemplo, há 1 ou 2 anos fizemos festival em Marvão, não havia personalidades para homenagear, fomos homenagear o maestro Celestino Raposo, portanto, outro nome também muito conhecido, quem depois ouvir aqui a nossa conversa sabe de quem estamos a falar. Pronto, e por aí adiante. Este ano iríamos fazer o festival no Crato, aqui na minha localidade, e queremos homenagear, se calhar, o melhor percussionista de todos os tempos em Portugal, que é o Carlos Alberto Girão, que é cá da nossa localidade e ainda toca na banda. Temos outros projetos, eu não falo ainda das nossas orquestras, se calhar deixamos para outro ponto. Temos o Dia Nacional das Bandas. Nacional das Bandas Filarmónicas, que comemoramos sempre com bastantes atividades. Até já tivemos a felicidade de Porto Alegre ser o centro das comemorações a nível nacional. Portanto, geralmente juntamos 2, 3 bandas, fazemos um encontro e comemoramos, se possível, no dia 1 de setembro, se não, na data mais próxima, que coincida com o fim de semana. Temos uma parceria muito engraçada também com o Inatel, que é o Sons ao Sul. Portanto, o Inatel junta bandas do distrito de Évora, Porto Alegre e Beja, e no primeiro ano até juntava também Faro. Onde uma banda de Porto Alegre vai a Évora e vem uma de Évora aqui a Porto Alegre, ou vamos a Beja também, e vice-versa. Portanto, são encontros de 3 bandas, sempre no mês de outubro, no mês da música, e conseguimos aqui estreitar laços e rever bandas, porque há outro projeto que eu não vou falar agora, mas deixo aí também a dica, é o projeto, não sei se a Débora conseguiu perceber isso da nossa atividade. Nós, durante 3 anos, a Federação de Porto Alegre esteve moribunda, Paulo há bocado disse, mas estivemos moribundos. Não, quer dizer, não acabámos, mas criámos um projeto de âmbito regional. Juntámos as federações de Évora, Beja e Porto Alegre e criámos um projeto de âmbito regional. Portanto, fomos pioneiros nacionais do regionalismo. Criámos a Alentejo Música. Foi um projeto, na altura, muito acarinhado, de início. O Paulo fartou-se de trabalhar isso. Depois puxou-me a mim também e os outros colegas. Mas, pronto, o projeto era muito bonito. A primeira aparição do dito projeto, conseguimos juntar as 41 associadas. Nós temos 56 municípios em todo o Alentejo. Portanto, conseguimos juntar 41 associadas e criámos uma banda nesse dia com um músico de cada uma das 41 associadas. Portanto, foi difícil conseguir organizar os naipes, quem é que tem um trombone, quem é que tem uma flauta, quem é que tem uma tuba, mas lá se conseguiu fazer. Pronto, esse projeto foi engraçado. Nós transportámos para Beja e Évora, que eram 2 federações que estavam um bocadinho mais paradas, e Porto Alegre tinha uma dinâmica forte. Portanto, andámos a puxar por eles. E eles, algumas bandas de lá, portanto, até foram conseguindo acompanhar o nosso andamento. Mas pronto, o projeto depois, infelizmente, passados 3 anos, parou e nós não nos sentimos culpados porque fomos a gazua do projeto. E o que estava combinado entre as 3 federações era que, ao fim de 3 anos, isto era rotativo. Portanto, queria Évora ou Beja, queria presidir a Alentejo Música, porque havia um presidente-geral, um secretário-geral e um tesoureiro-geral. Depois havia um vice-presidente por cada um dos distritos. Eu era o vice-presidente, o Paulo era o presidente-geral. Depois, infelizmente, os nossos colegas de Évora e Beja não conseguiram juntar-se, não conseguiram ter elementos suficientes para integrarem os órgãos sociais, porque tínhamos que ter para aí umas 11 pessoas. Quem tivesse a presidência geral tinha que ter muita gente. E eles, na altura, ainda empurraram com a barriga e disseram: fiquem vocês à mesma, que isto até está a funcionar.
Só que nós já tínhamos as bandas do nosso distrito a dizer, vocês agora fazem tudo aí no Redondo, fazem tudo em Aljustrel, fazem tudo ao pé de Évora, e não fazem já quase nada aqui, porque nós sabíamos que as bandas por toda iam, não é? Vamos era a tentar aglutinar as outras. Pronto. Pois. Portanto, esse projeto foi muito interessante, mas infelizmente acabou, e o mal maior depois disso tudo foi que a Federação de Porto Alegre no dia a seguir reativou-se. Portanto, voltou ao batente como Federação de Porto Alegre. Perdemos uma filiada ou duas, pronto, que entretanto já não aderiram e que estavam também já quase em extinção, nomeadamente orquestras, porque nós temos também orquestras na nossa federação. Temos 13 bandas e temos 2 orquestras. Portanto, uma vez que elas funcionam também com os instrumentos que nós tocamos, né, os instrumentos de sopro, e elas não têm também ninguém que as represente, fomos ter com elas, convidámos-las e elas integraram-se muito bem e são uma mais-valia, e nós, bandas, também somos uma mais-valia para eles, porque conseguimos proporcionar a oportunidade dos jovens alunos deles participarem nas atividades que a Federação organiza, e são uma mais-valia. A ver se me esqueço. Temos um projeto muito interessante também, que é o Música na Terra, que poderia ter funcionado melhor. Não houve aqui uma sensibilidade da parte das câmaras e das juntas de freguesia, e nós notamos, quando é no princípio do mandato, as câmaras e as juntas estão muito na defensiva, ou seja, estão a verbas. E quando se aproximam aos finais de mandato, é quando elas querem fazer mais alguma coisa, né? Pronto. Ou seja, agora, no momento que estamos a viver, se não houvesse pandemia, era um bom momento outra vez para este projeto entrar em força, porque estamos a um ano das eleições. É o ano. Esse projeto é muito interessante porque nós levamos a música a localidades onde já não veio uma banda e não houve uma banda há décadas, há anos. E vamos a comunidades onde há muitos idosos. Portanto, e eles adoram ouvir uma banda, porque uma banda diz-lhes muito, começam a chorar até. Isso traz muita coisa à memória. E conseguimos ir ao... Aqui no Oeste fala-se muito nisso, é descentralização. Esta palavra mesmo os nossos lado. festivais de banda, Débora, nós reunimos na sede do Conselho, sempre, mas fazemos questão de, ao final da tarde, antes de reunir na sede do Conselho, pormos uma banda ou 2 em cada freguesia. Portanto, vamos lá fazer barulho, vamos lá dizer, estamos aqui, venham-nos ver à sede do Conselho. E as pessoas adoram. Ainda o ano passado eu fui aqui a uma freguesia que é Beirã, Conselho de Marvão, e o presidente da junta disse-me que ele tem quase 50 anos, não se lembra da terra dele ter tocado uma banda. Epá, isso para nós foi... É tão triste. É tão triste. No nosso país, com centenas e centenas de bandas. Pronto, temos feito também muitos cursos de instrumentos, temos corrido os instrumentos todos de partitura, de maestros, como o Paulo disse, monitores e professores de escola de música. Fizemos um projeto desse já há muitos anos, mas que foi excelente e conseguimos formar vários monitores a saberem um bocadinho de cada instrumento, porque infelizmente, como o Paulo disse, a falta de recursos que aqui temos, o maestro da banda ainda é um bocado pau para toda a obra. Embora já tenhamos algumas bandas que conseguem, umas do litoral, pronto, arranjar monitores entre os músicos que mais se destacam lá daquela banda e que estudaram mais um bocado, cada um depois dá também o seu cunho, a sua ajuda, mas ainda temos localidades onde isso não acontece, e o mestre faz tudo. Portanto, também preparamos muito para essa dificuldade. O Paulo disse muito bem, fizemos 3 CDs com as nossas bandas, fizemos um CD gravado ao vivo com uma das nossas orquestras, a Orquestra Juvenil Fijuna, 2 livros, como ele também disse muito bem. Ultimamente fizemos um projeto também muito interessante com o Conservatório de Porto Alegre, com a Escola de Artes do Norte Alentejano, onde os professores do Conservatório, em vez de irem os músicos da banda ao Conservatório, aqueles que os pais não podem pagar e que não os podem fazer deslocar e levar à capital distrito, foram os professores às bandas. Portanto, e isto aqui durante 2 anos funcionou muito bem. Depois começou a haver um bocadinho de dificuldade, alguns músicos também a ficarem cansados e os próprios professores do Conservatório também não conseguirem ir a todas. Pois, eu acredito que seja ou seja, conseguimos convencer o Conservatório, até porque eles precisam sempre de alunos, né?
conseguimos convencê-los, Sim, sim. epá, venham também aqui às bandas. E temos uma boa relação com as duas escolas que o Paulo aí mencionou. Fazemos também, todos os anos, uma banda nossa vai ao Festival Internacional de Badajoz. Ainda hoje, Paulo, não sabes, mas recebi uma notícia a dizer que Badajoz, como não foi possível fazer agora em maio o festival, portanto mudaram para 24 de outubro. E já avisei, cá está o trabalho da Federação, já avisei o presidente da banda Euterpe, perguntar, vejam lá, estão disponíveis, e ele disse-me, olha, nós vamos retomar a atividade a partir de 1 de julho. E nós já temos bandas, Débora, a ensaiarem, já temos bandas a ensaiar. Aquelas que têm salas, pronto, maior. Pois salões que Mas, permitam por a exemplo, a minha distância. banda do Carato já estamos a ensaiar desde 15 de maio. Fantástico. E a seguir a nós já houve algumas que seguiram. E tivemos muito cuidado com isso. Tivemos muito cuidado, a banda teve muito cuidado, reuniu aqui a autarquia, a proteção civil, portanto não começou a trabalhar sem ter o aval e as costas quentes dessas duas entidades. E é isso que nós temos passado também essa mensagem às nossas bandas que querem reativar e querem começar. Temos passado muito bem essa mensagem para terem cuidado, respeitar todas as normas, mas que é possível desde que compramos os requisitos da DGS. Sim, eu acho que a partir de agora, nós também estamos prestes a começar, não será esta semana, provavelmente. Lá está, porque também temos um edifício que o permite. Pronto, cada caso será um caso. Quem tem esse edifício, desde que se faça as desinfecções e a precaução tenha a máscara metida, é claro que quem toca aos sopros tem que separar, tem que tirar a máscara. Temos ali separados por 1 metro e tal uns dos outros, uns estão à frente, outros estão atrás, e tem sido possível. E foi uma felicidade, ao fim de 2 meses, que não nos víamos, e não imagina a malta a cumprimentar-se ali as cotoveladas. Não nos víamos, estivemos confinados em casa. Pois, como estamos todos. Eu espero que aqui por esta zona também seja essa mesma festa. Acredito que sim, está tudo com vontade. É muito tempo. Miguel, eu penso que fez a última parte da nossa conversa, já está feita, que é a parte das publicidades, a eventos que fizeram, a eventos que tenham feito, a CDs, a livros, etc. Assim os nossos ouvintes já sabem, se quiserem procurar mais também sobre a Federação, eles também têm um site, facilmente encontram no Google, também podem pesquisar mais sobre cada um destes projetos e ficar a conhecer um bocadinho melhor. Estão lá todos mencionados, estão todos mencionados na nossa página da internet e atualmente temos um Facebook também, agora com a questão da pandemia, o Facebook funcionava, mas nós não temos muito devagar para o Facebook e desde há uma semana e pouco tenho a ajuda do maestro da banda de Altero, o Virgílio Virinha, que se prontificou, portanto, a ajudar a Federação de Bandas. Ele sentiu que a página do Facebook podia estar melhor, então ofereceu-se para ajudar e tem estado a dar uma colaboração brutal. E nós, portanto, tudo o que as nossas bandas fazem, porque elas não, infelizmente a maior parte delas não têm o hábito de comunicar à Federação. Nós fizemos isto, publicitem lá, apesar de nós estamos sempre a pedir para nos dizerem o que é que vão fazer, mandarem cartazes. Mas agora, com a ajuda deste maestro, que ele está muito atento às redes sociais, portanto, nós estamos na hora a publicitar tudo que as nossas 15 filiadas fazem e publicam ao dia, e à hora e ao minuto. Isso é essencial, hoje em dia é essencial, sim. E é bom ter mais um meio onde publicar e onde divulgar. Temos bandas que não fizeram ainda muita coisa, não é? Mas temos algumas, com meia dúzia, Débora, que não param, estão em constante atividade, sempre a inventar coisas. E pronto, isto é que é bonito. Estivemos em pandemia, estivemos parados. Não sei se apercebeu, deve ter apercebido, se calhar daí a razão de nos ter convidado para esta entrevista. Fizemos, em parceria com a banda de Altero do Chão, com este maestro Vidinha, fizemos, portanto, aquele projeto do Resistiré. Estamos com 20 mil visualizações, muitas delas em Espanha, porque a música é 2 autores espanhóis que cederam os direitos à banda municipal Altrense, por sua vez à Federação, e ficaram encantados e têm divulgado imenso o CD que fizemos, onde juntámos músicos das nossas 15 filiadas e cantores da Orquestra de Pontessor
e tivemos aqui uma colaboração, portanto, interessantíssima, com uma participação de cerca de 130 pessoas. Ui. Não imagino o trabalho que aquilo deu a montar a música e a juntar aquela salada russa toda. É uma logística, meu Deus. Com imagens dos 15 municípios, dos 15 quartéis de bombeiros, dos 15 centros de saúde, dos hospitais distritais. Portanto, foi toda uma logística ali durante uns dias, no mês de maio, que não queira saber. Portanto, com a gente a não dormir quase durante as madrugadas, mas tivemos uma ajuda de todos. Tive presidentes de Câmara e vereadores a quem eu liguei, que passados 10 minutos estavam-nos a enviar a fotografia dos bombeiros que estavam de serviço naquela terra. Portanto, como o Paulo disse há bocado e muito bem, temos uma relação mesmo muito boa com as câmaras e com algumas juntas de freguesia, e se calhar o segredo da Federação de Porto Alegre está também aí, portanto, em tudo o que já temos vindo a dizer e na interligação que temos com todo o distrito, porque somos uma comunidade, somos uma família, somos já tão poucos, só elegemos 2 deputados, claro, só elegemos 2 deputados na Assembleia da República. Conhecemos, como somos tão poucos, conhecemos quase todos. Portanto, se há coisas más, também há boas. O facto de sermos poucos, somos uma família, uma comunidade. Olha, tenho aqui 2 projetos engraçados. Nós não queremos as coisas para nós, que não vamos conseguir fazê-los este ano, provavelmente por causa desta situação, todos sabemos, mas queríamos fazer um encontro de mulheres filarmónicas. Acho muito bem. Está a ver? Não sei se já alguém se lembrou de fazer isto, mas deixamos aqui a colação de todas as bandas. Um encontro de mulheres filarmónicas, porque as mulheres são cada vez mais importantes nas bandas. Estivemos muitos anos sem elas pertencerem, mas felizmente a partir dos finais da década de 70 e até hoje já temos até exemplos de bandas que já são mais raparigas do que homens. Sim. Nós lembramos disso. Outra coisa, por exemplo, é juntar 2 bandas e fazerem ensaios juntos e depois fazerem um espetáculo na localidade de cada uma. Portanto, parecendo que não somos tão poucos aqui. Completavam-se. Exatamente, é mesmo isso. Há bandas que já estão a ficar de tal maneira com uma dificuldade de músicos que, assim, dessa forma, podemos nos ir aqui ajudando uns aos outros. Por exemplo, se tivéssemos aqui a Débora, era aproveitada também para explicar às bandas como é que trabalha com os bebés, não é? Sim. Bem que temos aqui uma banda ou outra que faz uma tocata com criancinhas pequeninas também, e cada vez mais temos que começar com eles de mais terras idades. Logo. Sim, aqui no interior, vocês não sentem tanto isso, mas aqui no interior os nossos jovens depois acabam por ir todos estudar para fora. Pois. E no primeiro dia que eles saem é o princípio do fim. Eles já pouco regressam. Alguns ainda vão ali lutando e aguentando mais 2 ou 3 ou 4 anos, mas depois a seguir é a procura do emprego e nós temos que estar sempre a produzir músicos. O problema é que já não temos quase gente para... nos nossos conselhos nascem 18 crianças, 20 crianças. O Paulo é diretor de um grupamento de escolas e sabe bem do que eu estou a falar. Eu também sou professor do primeiro ciclo e sei bem do que estou a falar. Portanto, estamos a ficar desertificados. E estamos aqui tão ao lado de Espanha. Também ainda não percebemos que estamos ao lado de Espanha e que já percebemos um bocadinho. Aqui as nossas escolas até já têm professores espanhóis. Mas não fazemos aqui da interioridade um fator de alavanca, porque estamos mais perto de Espanha do que vocês. Pois podia ser um caminho a explorar. Não se virarem para este lado, virarem-se para aquele. Digo que têm um projeto interessantíssimo que é levarem, portanto, a escola de música às aldeias, não é? Portanto, começámos agora, uma vez por semana. Sim. Em vez de trazer os alunos todos à nossa sede, sim, temos começado a fazer em itinerância. Está a ver, é este tipo de coisas que nós aqui fazemos. Portanto, o que uma banda faz bem, as outras, porque é que não há de fazer também? Exatamente, precisamente. Aprendemos todos uns com os outros e copia-se o que é bom e leva-se o que é bom e não se aproveita o que é mau. Não falamos das orquestras. Olha, temos 3 orquestras. Temos a FINA, que é a Filarmónica Infantil, onde nós juntamos
Portanto, crianças até aos 13, 14 anos que estão em iniciações nas bandas. Portanto, ou seja, às vezes ainda não estão a tocar na banda, mas já tocam na parte de juvenil ou estão na escola de música, mas conseguem se encaixar naquela orquestra porque não tocamos temas muito difíceis, tocamos temas com 5, 6 notas. Portanto, e há muito material para isso. E uma das grandes dificuldades é os músicos não tocarem em conjunto, né? Portanto, a aprendizagem é muito individual. E esta é uma forma, as bandas viram aqui para uma riqueza, porque foi a oportunidade de os miúdos poderem tocar com outros, muito mais da idade deles, e tocar em conjunto, ouvir. Para eles é importantíssimo. Exatamente. O outro projeto que é o mais emblemático é a Fijuna. Portanto, o Paulo foi quem começou a Fijuna, a Filarmónica Juvenil do Norte Alentejano. Portanto, essa já gravou CDs e é aqui o projeto mais importante, que já esteve quase a derivar por uma orquestra distrital. E temos para aqui projetos, mas pronto, é muito difícil no interior fazermos uma orquestra distrital. Até por causa das deslocações, e ultimamente, como eu disse há bocado, as câmaras municipais também já começaram a cortar muito nas deslocações, e se há bandas que conseguem e as câmaras ainda colaboram bastante, há outras que fecharam mesmo as portas, ou fecharam quase por completo as portas, e as bandas têm que andar a pagar, e a pagar também não podemos brincar às bandas, né? Depois temos outro projeto muito engraçado, que eu sou quase o pai dele, e que os meus colegas na direção brincavam comigo, mas o projeto conseguiu-se fazer, que é a Fizena, que é a Filarmónica Sénior do Norte Alentejano. Porque toda a nossa formação, Débora, estava vocacionada para os jovens. Pois é. E eu dizia, estamos os mais velhos, nós também temos músicos mais velhos, séniores, nas bandas e não fazemos nada com eles, temos que arranjar uma orquestra também. E felizmente temos uma orquestra sénior, com músicos com mais de 30 anos, que é uma família. Infelizmente existe mais à base da banda do Crato e da banda de Nisa. O Paulo, por exemplo, não pode ter lá elementos porque ele tem poucos elementos com mais de 25 anos. Deve ter 2, 3, contam-se pelos dedos, não é, Paulo? O único que podia, por exemplo, participar era o maestro, e já esteve quase aí, mas ele também dedicou-se a diretor da escola. Mas olha, é um projeto muito engraçado, dirigido pelo maestro António Charrinho, da banda de Nisa, que é aqui uma pessoa que nós veneramos. Grande ideia. Sim, uma pessoa com muita simplicidade, mas que é um grande compositor, um grande músico, um grande acordeonista, talvez o que toca a melhor mão esquerda do país, dizem. Pronto, e ele é o timoneiro desta orquestra, e estas duas bandas, aquilo é uma família, né? Olha, não há um ensaio onde não haja petisco. Eu ia dizer, já estou a imaginar os petiscos depois do ensaio. Ou às vezes até antes. Parece-me que toda a conjuntura que vocês aí têm, que realmente está a trabalhar para que este projeto funcione e que se mantenha um exemplo no nosso país. Nós vamos ter de terminar a nossa conversa, está na hora. Eu espero que os nossos ouvintes tenham ficado inspirados e um pouco mais elucidados sobre o que é que faz uma federação de bandas filarmónicas, ainda por cima a nível distrital. E vamos então despedir-nos. Temos estado à conversa com o professor Miguel Batista e o professor Paulo Pires, presidente e vice-presidente da Federação de Bandas Filarmónicas do Distrito de Porto Alegre, e comigo, Débora Bessa. Obrigada a ambos por terem estado aqui connosco à conversa, foi um prazer. E aos nossos ouvintes, obrigados por nos ouvirem. Podem deixar, como sempre, questões e comentários nos sítios habituais, no Facebook e no YouTube. Podem ir visitar o site e o Facebook da Federação, conhecer um pouco mais as bandas que a compõem e a região de Porto Alegre. E assim nos despedimos. Até breve. Muito obrigado também. Até breve. E parabéns pela música. Obrigado. Boa noite. Um grande abraço para toda a região oeste e que consigamos que as bandas estejam cada vez mais unidas e que apoiem a Confederação Musical Portuguesa, porque ela está a tentar fazer alguma coisa e está a fazer. Portanto, acho que é um momento agora com a pandemia e sente-se alguma vontade, e há federações que estão a começar a reativar. Sei que a Federação do Porto
está a começar a reativar, a de Coimbra também já está a começar a funcionar bem, e acho que vamos ter por aí mais federações. Sim. Portanto, aí a de Lisboa, vocês pouco dormente. pertencem ainda a Lisboa, não é? Portanto, a de Lisboa também era bom que voltasse à vida. Nós queremos porque sem federações fortes nós não conseguimos ter uma confederação forte. E é a confederação que nos representa a nível nacional e que vai ao Governo e que vai à Secretaria de Estado e ao Ministério da Cultura. Portanto, sem uma confederação forte, não conseguimos a união tão desejada. E nós somos unidos. Nós somos unidos. Apesar de haver as rivalidades, somos unidos. E isso agora conseguiu-se ver por estes dias, com as bandas a fazerem muitos projetos interessantes. É esse o objetivo. E acho que temos que nos unir todos. Vamos ver o que é que o futuro nos traz. Até uma próxima conversa. Obrigado e bom trabalho para vocês. Obrigado. Igualmente. Obrigada.